Abra sua Bíblia no livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 10. Estaremos vendo o capítulo inteiro, mas só para não demorar muito, depois a gente estará expondo um pouco do contexto, mas a partir do verso 10 do capítulo 6 de Daniel, diz assim a palavra do Senhor. Verso 10, capítulo 6. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar, encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus, e foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenado que nesses 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exiliados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes ao dia. Até aqui. Logo vamos ver mais, mas eu queria que nós possamos meditar nessa noite, amados, nessa história. E para entrar um pouco no contexto, alguns eu sei que sabem, outros talvez não, mas vamos juntos entrar nesse contexto dessa história de Daniel. Daniel, ele foi exiliado, era da tribo de Judá, e ele foi levado com outros jovens para a Babilônia. Naquela época era o rei Nabucodonosor, e ele levou dos jovens de Judá os mais belos, os mais inteligentes, os mais sábios, de uma linhagem real. E entre esses jovens estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Isso está no capítulo 1 de Daniel. Não vamos ver, apenas estou contemplando o contexto para que a gente possa entender essa história. Assim que eles chegam no reino da Babilônia, eles são levados pelos oficiais com um propósito, porque eles, após serem avaliados, passariam por todo um processo que duraria 3 anos, para assim poderem então servir o rei. E o oficial, ele falou para Daniel e seus amigos que o rei estava dando das suas especiarias e da sua melhor comida e vinho, para que eles estivessem mais formosos ainda, com uma pele boa, saudáveis. Só que a primeira coisa que me chama a atenção desse jovem, então, nessa época ainda era um jovem, que Daniel, ele não se contaminou. Não se contaminou com a cultura babilônica. Ele decidiu não se contaminar com aquilo que era oferecido pelo rei. Era um jovem, mas era um jovem determinado. Era um jovem, mas era um jovem com uma fé como nunca antes tinha se visto. Era um jovem, mas era um jovem fiel ao seu Senhor. Ele decidiu então não se contaminar com a cultura. Ainda estamos no capítulo 1. Mas, amados, a fidelidade de um homem de Deus, ela nunca passa em branco. A fidelidade de um homem de Deus nunca passa em branco.
quando você e eu decidimos ser fiéis ao nosso Senhor, talvez as decisões podem te levar à morte, mas o Senhor leva você a lugares que você nunca imaginou. A fidelidade de Daniel e seus amigos perante o Deus Todo-Poderoso trouxe recompensa para eles. Não abra sua Bíblia, mas nos versos 18 e 19, mais ou menos do capítulo 1, vai dizer que nenhum mago, nem encantador do reino da Babilônia tinha tanta sabedoria quanto esses jovens. Daniel e seus amigos tinham 10 vezes mais sabedoria que os magos e os encantadores do reino da Babilônia. Por quê? Porque eram ungidos do Senhor, porque tinham propósito. E aí vai avançando e o nome de todos é mudado. É por isso que quando você ouve mais dos amigos de Daniel, você conhece mais por Sadraque, Mesaque e Abednego. E no capítulo 3 acontece um episódio que muitas outras culturas e contos fazem sobre ele. O rei Nabucodonosor, então, ele ergue um altar, uma estátua de ouro puro, e manda a que todos reverenciem essa estátua. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram também, como Daniel, homens fiéis ao seu Senhor. E eles decidiram não se prostrar diante dessa estátua, a não ser diante do Deus Todo-Poderoso. E aí então, vocês conhecem a história. Se não conhecem, rapidamente vou dizer. Eles foram acusados e eles foram então levados para a fornalha. E o rei ficou tão indignado com eles, porque eles disseram na cara do rei que não iriam se prostrar diante dele, que ele mandou aquecer essa fornalha 7 vezes mais do normal. Tanto assim, que os guardas que jogaram eles na fornalha morreram queimados. Imagine como estava quente. Mas a palavra diz também que nem os cabelos, nem a roupa, nada foi consumido pelo fogo. E disse mais. Talvez eu vou aqui especular um pouco, mas me permita especular. Nabucodonosor olhou assim na fornalha e disse: gente, eu não joguei 3 homens nessa fornalha, tem 4. E o 4º homem é como um filho dos deuses que resplandece. Quando nós decidimos não servir outros deuses a não ser o Deus verdadeiro, vem o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores estar em nosso meio e nos protege de todo o fogo consumidor e todo o mal que porventura possa querer nos tocar. É nesse contexto, mais ou menos, não avanço mais porque nós vamos nos deter no capítulo 6, mas é nesse contexto que eu gostaria que nós entendêssemos a vida desse homem, desse jovem que agora é um homem chamado Daniel. Daniel foi conhecido pela sua integridade, pela sua fidelidade e pelo seu caráter, como um homem temente a Deus. E dessa história, vocês sabem que eu gosto muito de pegar alguns detalhes e trazer esses detalhes como lições para nossas vidas. E gostaria de trazer essas lições nessa noite, para que nós possamos juntos meditar, e não apenas meditar, mas trazer para o nosso convívio. Porque a palavra do Senhor, o apóstolo Tiago disse que devemos ser não apenas ouvintes, mas praticantes.
Então nessa noite olhe para seu irmão e diga assim: não apenas ouvinte, mas praticante. Praticante. Amém. O primeiro ponto, a primeira lição que eu posso extrair dessa história de Daniel é que, amados, quando honramos ao Senhor, Ele nos honra. Quando honramos ao Senhor, Ele nos honra. Daniel era um homem que honrava ao Senhor. Podemos ver em seu histórico de vida, todas as vezes que ele foi instrumento, seja para interpretar sonhos, seja para revelar uma visão, seja para exortar, ele sempre fazia para honrar o nome do Senhor. Daniel capítulo 2, verso 26, diz assim: o rei perguntou a Daniel, também chamado de Beltesazar: você é capaz de me contar o que vi no meu sonho e interpretá-lo? E verso 27, Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Verso 28, abra os olhos e veja: mas existe um Deus nos céus que revela os seus mistérios. Se fosse outro, Daniel disse: olhe, nenhum mago, nenhum adivinhador, ninguém é capaz de dizer, interpretar esse sonho. Mas eu sou dos melhores da tribo de Judá. Eu sou um dos mais bonitos. Eu sou parecido com o pastor Augusto. Então eu, bonitão assim, né? Eu vou interpretar. Mas ele não disse isso. Ele disse assim: ninguém aqui pode, nem mesmo eu, mas existe um Deus que é poderoso, que é capaz de revelar os mistérios. Ele sempre fazia questão de glorificar e engrandecer o nome de Deus. Não esqueça isso. Cada vez que você for chamado para alguma missão, para algum projeto, para fazer alguma coisa na obra de Deus, nunca faça conforme a sua capacidade. É verdade, Deus lhe deu capacidade, Deus lhe deu inteligência, Deus te deu sabedoria, Deus te deu condições, mas foi Deus que te deu. Vem dele. Nós não temos nada, nós não somos nada, ninguém. Se fazemos alguma coisa, é por pura graça e misericórdia. Se estou aqui nessa noite em pé diante de vocês, é por pura graça, por pura misericórdia. Então, amados, nunca esqueça, quando nós honramos, Ele nos honra. Ele honra. E o que acontece então? Daniel, ele é tido em conta como um homem que valia a pena investir. E caiu na graça dos reis. Ele era um homem que caía na graça dos reis. Quando eu saí do meu país aos 19 anos de idade, meu pai sempre falava para mim e citava o texto de Josué capítulo 1. E eu fui guardando isso no meu coração. E ele citava também o Salmo 1. Isso foi guardado no meu coração, porque aonde quer que eu fosse, eu entendia que eu tinha um chamado e um propósito. E eu não poderia estar ali apenas por estar, apenas para cobrir um buraco. Não, eu fui chamado com um propósito. Você foi chamado com um propósito. E aí, amados, entendemos que essa segunda lição que eu extraio aqui dessa história é que quando nós entendemos o nosso chamado e o cumprimos de maneira excelente, Deus nos coloca em posições de autoridade. Quando nós cumprimos o chamado para o qual Deus nos trouxe, nos chamou, nos colocou em determinado lugar e fazemos isso de maneira excelente, Deus nos dá posições de autoridade. Veja o que acontece com Daniel. Estávamos vendo que Daniel era um homem que fazia o seu serviço com excelência.
tanto que ele se destacava entre os governadores das províncias da Babilônia. Ele era destaque. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Verso 16. Mateus capítulo 5, verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Precisamos ser destaque não para a nossa própria glória, não para que brilhemos por nós mesmos, mas precisamos ser destaque para que através das nossas boas obras as pessoas glorifiquem a Deus e digam assim: olha aí está um homem de Deus, aí é uma mulher de Deus. Se destaca porque é um homem e uma mulher de Deus. Daniel entendeu que apesar de estar em terra alheia, de ser um servo do rei, não poderia fazer as coisas de qualquer maneira. Ele precisava ser um homem que glorificasse a Deus através do seu serviço. Por esse motivo, ele precisava ser íntegro e excelente em tudo. E Daniel então colocou a sua integridade, a sua fidelidade, a sua honestidade, a sua diligência diante do rei. E o que acontece então? Acontece que ele é colocado como um governador de uma província da Babilônia. E aqui, enquanto eu estava meditando nesse texto, o Espírito me deu essa frase aqui: não busque uma posição de autoridade. Quando você chegar em algum lugar, não comece a buscar a posição de autoridade. Ela vai chegar naturalmente, na medida em que sejamos fiéis, honestos, diligentes, íntegros. Em outras palavras, que sejamos excelentes em tudo que fizermos. Quando você for excelente em tudo que fizer, uma posição de autoridade vai chegar às suas mãos. Mas não fique procurando antes disso. Antes disso, seja um servo achado fiel. Outra lição que nós extraímos é que nós precisamos, amados, buscar ao Senhor sem se importar com as imposições do sistema desse mundo. Lembra o que aconteceu? Vamos voltar agora para Daniel. Eu não li essa parte, mas eu vou ler agora. Diz assim, para você entender, a partir do verso 1 do capítulo 6 de Daniel. Aqui já é um outro rei. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas, que são governadores, para governar em todo o reino. E colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Daniel não era mais governador agora. Ele tinha sido nomeado supervisor dos governadores. Os sátrapas, ou seja, os governadores, tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas e os governadores por suas grandes qualidades, por sua excelência, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Não era apenas mais um governador, não era apenas mais um supervisor de governador. Agora ele queria colocar, o rei Dario queria colocar ele como aquele que cuidasse do império, pela excelência. Diante disso, verso 4, os supervisores e os governadores procuravam motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram.
não puderam achar nele falta alguma, porque ele era um homem fiel. Ele era um homem fiel. Olhe para seu irmão, dê um abraço e diga: você é um homem, uma mulher fiel, fiel. Não era desonesto, nem negligente. Precisamos de Daniéis na política. Quantos dão um amém? Mas sabem onde estão esses Daniéis? Estão aí sentados. E eu creio que ainda nós vamos ver uma geração de políticos fiéis, tementes ao Senhor, que glorifiquem o nome do Pai, em meio a todo esse caos que estamos vivendo. Verso 5: finalmente esses homens disseram, olha o que eles dizem, porque quando você é fiel, quando você é íntegro, quando você é excelente, finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja relacionado com a lei do Deus dele. E aí entra a perseguição. Aí entra quando somos perseguidos por causa do Evangelho. Nesse caso era perseguido por causa do reino e da integridade, da excelência. Verso 6: e assim os supervisores e os governadores de comum acordo foram falar com o rei por trás. O rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os governadores, os conselheiros concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite esse decreto e assina-o, para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. E aí nós lemos esses versos seguintes, porque Daniel era um homem que entrava no secreto, era um homem temente. E o título da mensagem justamente é Porta Fechada, Janelas Abertas. Não sei se pode colocar o título da mensagem: Porta Fechada, Janelas Abertas. Daniel não se intimidou com a imposição do reino babilônico. Pelo contrário, ele decidiu não dar ouvidos às intimidações do rei. Então ele olha e diz assim: foi lançado esse decreto? Tudo bem. Mas eu não sou desse mundo. Eu não sirvo o rei desse mundo. Eu sirvo o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Feche a porta do seu quarto, com as janelas escancaradas, olhando para Jerusalém, como ele fazia todos os dias. Ele começa a orar, começa a adorar, com ações de graças, em alto e bom som, sem timidez. Sabe por que digo que foi sem timidez? Porque os governadores, os acusadores, eles ouviram, eles estavam atentos, eles queriam pegar Daniel em qualquer coisinha que ele caísse. Mas é melhor, amados, o inimigo nos pegar glorificando a Deus que obedecendo ao sistema deste mundo. E é forte mesmo.
É melhor a gente fechar a porta e abrir as janelas e começar a glorificar o nome de Deus. A estratégia do maligno, amados, é nos distrair e tirar a nossa atenção do foco, daquilo que Deus quer que nós façamos. Daniel, 3 vezes ao dia, ele fechava a sua porta, a porta do seu quarto, abria as janelas e orava ao Deus Todo-Poderoso. Sabe o que é oração? Oração é intimidade, oração é relacionamento, oração é abrir os céus. E quando eu falo abrir os céus, não é apenas para que tua bênção chegue, é para que a presença dele se manifeste na nossa vida, porque isso é o que vale a pena desse tempo de comunhão com ele, de koinonia com ele. Mateus 6,6. Então vai dizer o próprio Senhor Jesus: nos dando dicas como orar, e diz assim, vou ler do 5, a partir do 5, do capítulo 6, verso 5. E quando vocês orarem, não sejam como hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. 6, todos juntos, 2, 3. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Eu vou dizer uma coisa a mais: feche a porta do seu quarto e abra as janelas. Aqui nós temos uma chave tremenda para ter uma vida cristã vitoriosa. Se chama intimidade, que é através da oração. Buscar ao Senhor é questão de sobrevivência espiritual. Daniel sabia que precisava ter momentos de qualidade com Deus. 3 vezes ao dia ele se prostrava de joelhos, com coração sincero, grato ao Senhor. A nossa intimidade com Deus é a chave que abre as comportas do céu sobre nossas vidas. Outra lição é que quando nós obedecemos e confiamos em Deus, Ele envia seus anjos para nos livrar de todo mal. Verso 19, Daniel 6, diz assim então: quando tudo isso aconteceu, Daniel foi acusado, o rei ficou triste, porque o rei gostava de Daniel, mas ele já tinha assinado o decreto, e esse decreto não poderia ser revogado. O rei estava triste porque precisaria lançar Daniel na cova dos leões. É tanto que ele demorou um pouco. A palavra diz isso, ele demorou um pouco. Mas a pressão era tão grande dos governadores, como é grande a pressão do mundo na nossa vida para nos distrair da vontade de Deus, que o rei não teve mais escolha a não ser lançar Daniel na cova dos leões. Só que eu vou ler um pouco antes, porque veja o que o rei diz no verso 16. Então o rei deu ordens a eles, trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: Daniel, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, ou o testemunho que esse homem estava dando. O rei próprio dizendo: olha, você é um servo daquele Deus que você tem. Que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. É o desejo do rei.
tamparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com seu anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Verso 18: tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. E aqui eu digo uma coisa que o Espírito está ministrando agora: não fique triste quando você tomar uma decisão que seja em favor do reino, mesmo que você seja perseguido, porque o Rei dos Reis, Ele tira o sono dos reis da terra para poder clamar ao teu lugar, ao teu favor. Verso 19: logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Isso aqui, quando eu estava lendo, disse: ele não teve tempo nem de escovar os dentes, ele já saiu correndo, porque ele estava ansioso para saber o que tinha acontecido. Verso 20: quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Aí eu imagino aquele silêncio, e o rei talvez disse: ó Senhor, não foi dessa vez. Mas daqui a pouco, verso 21, Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. A confiança e a fé de Daniel em Deus era tão grande, que não se deixou intimidar. E mesmo sendo condenado a uma pena de morte, não deixou que isso tirasse dele o privilégio de adorar ao Senhor. Salmo 91. Não vou ler tudo, mas o verso 12 é um salmo lindo, nesse 91. Mas tenha certeza disso. Salmo 91, versos 12 e 13, diz assim, versos 11, a partir do 11: porque aos seus anjos Ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Preste atenção no verso 13: você pisará quem? Daniel estava onde? Na cova dos leões. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Verso 14: porque Ele me ama, eu o resgatei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Precisamos crer na palavra do Senhor, obedecer e confiar nele, pois quando estamos cumprindo o propósito que Deus nos confiou, Ele move céus e terra, fecha portas, abre portas, fecha a boca de leões e envia seus anjos ao nosso favor. Devemos confiar e obedecer, amados, no Senhor, pois quando Ele controla as nossas vidas, somos guardados, cuidados e protegidos. A última lição é que todas as circunstâncias que passamos na vida têm um propósito. Olhe para seu irmão e diga assim: nada acontece por acaso. Sabe para quê? Sabe para quê? Para glorificar o nome de Deus.
Muitas vezes não conseguimos entender o porquê passamos por algumas circunstâncias. Eu imagino talvez o jovem Daniel saindo da sua terra. Senhor, porque eu estou sendo levado exiliado para a Babilônia? Porque na flor da juventude, na flor da idade, levado para ser servo de um rei iníquo. Mas Daniel sabia, aliás, o seu propósito. Daniel conhecia o seu propósito. Mesmo longe de casa, ele decidiu confiar no Senhor e obedecer ao seu chamado. Esse episódio em particular tinha um propósito de que, através da experiência de um homem temente a Deus, numa cultura pagã, politeísta, idólatra, um rei pudesse ver o poder do Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Sabe o que o rei falou? Daniel capítulo 6. Verso 23. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com suas mulheres e seus filhos. E antes de chegarem ao fundo do poço, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. É forte. Vou falar como Rosana, né? É forte. Mas por que é forte? Porque Deus, Ele não vai deixar nenhum inimigo nosso em pé, nenhum acusador em pé. Ele vai despedaçar os acusadores dos seus filhos. Continuando, diz assim, verso 25: então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra. Eu quero que você leia em alto e bom som agora. 2, 3. Paz e prosperidade. Estou editando um decreto. Vamos lá? De novo. 2, 3. Paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois Ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Verso 27, Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poço dos leões. Oh glória! Isso é um rei pagão, idólatra, abrindo sua boca para glorificar o nome do Rei Todo-Poderoso, do nosso Deus. Enquanto eu estava meditando, o Senhor me deu outra frase. Nunca reclame do lugar em que você está ou que Deus lhe colocou. Mesmo que esteja sofrendo perseguição, obedeça à voz de Deus, confie nele, e você vai ver que o nome do Senhor será glorificado naquele lugar. E todos naquele lugar ouvirão falar dos feitos poderosos do soberano Criador dos céus e da terra. Nunca reclame. Porque estou aqui, Senhor. Nunca reclame. Pois quem entende o seu propósito é firme. E por mais que doa, por mais que sofra, mas ele olha para o autor e consumador da nossa fé. Deus nos colocou nesse mundo, amados, nessa terra, nesta cidade, neste bairro, com propósitos. Você não está aqui porque é uma obra do acaso.
Até porque eu acredito que ninguém aqui ache que foi uma obra da evolução. Eu mesmo não sou descendente de macaco nenhum. Mas eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. E Ele tem um propósito com seus filhos. E Ele nos dá propósitos. Agora, amados, é preciso tomar uma decisão. Daniel tomou uma decisão. Daniel tomou essa decisão, ele decidiu não obedecer ao sistema babilônico. E trazendo para o nosso contexto, o sistema babilônico é o sistema desse mundo mesmo. É as distrações que esse mundo dá. Quando eu quero ganhar dinheiro demais. Não é bom? Sim. É lícito. Mas não podemos deixar que as riquezas sejam o nosso Deus. O nosso Deus, Ele é o Deus das riquezas. Ele é o Deus do ouro e da prata. Se Ele quiser fazer você um homem que tem muito dinheiro, Ele vai fazer. Agora, se o seu propósito é outro, não corra atrás de propósitos alheios. Procure o propósito que Deus lhe deu. Senão a gente se frustra. Falo aqui por experiência própria. Nós buscamos o nosso próprio propósito. Perdemos tudo no sentido financeiro. Mas ganhamos uma experiência tão tremenda que hoje eu tremo e temo antes de tomar uma decisão. E o meu bispo sabe disso. Nós trememos e tememos antes de dar um passo, sem antes ouvir a voz de Deus e saber que esse é o nosso propósito. E essa é a voz de Deus falando. Porque eu não quero mais desobedecer ao meu Senhor. E muitas vezes as vozes, as distrações que esse sistema nos dá, nos deixa atordoados, sem saber. Essa é a voz de Deus. Não é a voz de Guibert. Não é a voz de pastor Luciano, é a voz de pastor Lincoln para cavar. Não, ouça a voz de Deus. É claro que Deus usa homens e mulheres. Mas quando a gente decide começar a ouvir mais homens e mulheres, esquece que essa palavra é viva, eficaz. E que aqui está contida toda a revelação. Que você e eu precisamos para ter uma vida abundante, uma vida vitoriosa. Não corra atrás de livros de autoajuda. Eles podem te ajudar por algum tempo. Mas existe um livro que tem uma ajuda do alto, que te ajuda para toda a vida e toda a eternidade. Pode ficar em pé nesse momento. Eu não sei, como o pastor Augusto pregou semana passada, eu vou dar uma de Josué agora, mas de Daniel também. Eu não sei qual é a sua decisão, mas eu e minha casa queremos escolher servir ao Senhor. E escolhemos servir ao Senhor. Tem uma tela aqui que eu coloquei para que nós pudéssemos repetir, mas eu vou ler primeiro. E o que eu estava fazendo ao encerramento dessa reflexão que eu fiz. E eu digo assim: eu decido hoje honrar ao Senhor, cumprir o meu chamado de forma excelente, ter intimidade com Deus, deixando de lado as distrações desse mundo, obedecer e confiar a sua voz e não reclamar da minha circunstância hoje, pois tudo coopera
para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Tem essa tela aí? Pode soltar. E nós vamos ler. Eu quero que isso seja muito pessoal. Eu vou ficar aqui também embaixo, lendo junto com vocês. Se você quer decidir e tomar essa decisão hoje, você vai abrir a sua boca como nunca antes e declarar: 2, 3. Eu decido hoje honrar ao Senhor, cumprir o meu chamado de forma excelente, ter intimidade com Deus, deixando de lado as distrações desse mundo, obedecer e confiar na sua voz e não reclamar da minha circunstância hoje, pois tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Amém? Amém? Se essas palmas é para o Senhor, faça com força, com alegria. Tudo isso vai resultar numa coisa: o nome do Senhor será glorificado. O nome do Senhor será glorificado. Os nossos inimigos serão envergonhados, despedaçados. Encerro falando que precisamos fechar a porta, ter intimidade com Deus, mas também precisamos abrir as janelas para glorificar o nome do Senhor, sem medo, mas ousadamente. Ousadamente. Coloque a tela do tema da mensagem. Precisamos estar de portas fechadas, mas das janelas abertas. Feche seus olhos. Vamos louvar o Senhor. Nesse momento faça um autoexame, uma autoavaliação.